Ok, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais uma Evangelho Terapia, diretamente aqui da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, em Nova Russas, no Ceará. Todos de casa, através do Meet, todos bem-vindos mais uma vez, todos que estão presentes aqui na FREBEM também, muito boa noite a todos. Como sempre nós fazemos nesse primeiro momento, a gente vai levar nossas vibrações até o alto, até o nosso Mestre Jesus, nos conectar com os nossos guias, mentores espirituais, para que nos favoreçam nesse momento, trazendo maior entendimento para as reflexões que serão feitas nessa noite de hoje. E todos os irmãos que nos acompanharam possam ser auxiliados, ajudados, esclarecidos, atendidos também nesse momento, assim como a gente possa aproveitar essas reflexões para colocar em prática nas nossas vidas, né, nos nossos relacionamentos com os outros e conosco mesmo. Que Jesus continue abençoando nossas vidas, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bem, pessoal, como foi prometido na semana passada, nós vamos dar continuidade no tema. Afinal de contas, nós não conseguimos concluir, desculpa, dentro do tempo que nós temos, né? E houve essa oportunidade de dar continuidade nesse tema, falando sobre a psicologia da gratidão, baseado, é claro, no livro 16 da série psicológica da nossa querida Joana de Ângeles, que foi trazido através do Divaldo Pereira Franco. Aí vocês vão ver que é somente mais um trecho, né? Mas a gente vai ver se a gente fecha o tema que nós trouxemos para hoje, que, como vocês viram na semana passada, né, a gente falou sobre o capítulo 2, o milagre da gratidão, a sombra perturbadora e a gratidão. Estávamos falando sobre o inconsciente coletivo e a ingratidão. Quem não assistiu, quem quiser acompanhar, já está disponível no canal do YouTube da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, tá bom? Está disponível lá, você assiste na primeira parte, depois a gente acompanha a partir daqui o inconsciente coletivo e a gratidão, o ser maduro psicologicamente e a gratidão, e nós entramos também no capítulo 3, tá bom? Então, sem mais delongas, lembrando para vocês que está aberto, a partir de hoje, a gente vai fazer esse teste, se a gente consegue interagir, caso alguém queira fazer alguma pergunta ou uma participação, né, as pessoas que estiverem presentes falam, repito para vocês entenderem, assim como vocês de casa também, a gente procura repassar para quem está aqui presente, ok? Dito isso, vamos, né, já para esse pequeno trecho que foi retirado do inconsciente coletivo e a gratidão. Como eu falei para vocês, a gente trouxe aqui alguns pequenos trechos retirados realmente do livro, para a gente aprender juntos ali a refletir sobre que muitas vezes a gente faz as leituras e passa por cima de muita coisa, sem que a gente se aprofunde naquilo que está querendo dizer para a gente. E aqui são somente pequenos trechos, tá bom? Então vamos lá. Joana traz, dentro desse capítulo, dentro desse tema, desse inconsciente coletivo e a gratidão, ela nos diz o seguinte: indispensável a coragem para os enfrentamentos e a conscientização de que todos são débeis e erram, não se apoiando nas bengalas do despotismo e do acanhamento. Logo depois, conscientizando-se da necessidade de iluminação, o paciente terá que se desprender dos julgamentos de si mesmos e dos demais, passando ao trabalho de reconstrução dos equipamentos emocionais, abrindo canais para a presença da gratidão, exercitando-a sem cessar e não permitindo que o inconsciente coletivo lhe crie obstáculos, tornando-a inexequível, ou seja, impossível, né? Irrealizáveis, impraticáveis, como vocês queiram. Então, aqui começa com essa conscientização de que todos nós, segundo Joana, né, somos de alguma forma débeis e erramos. Isso é muito importante que a gente tenha essa aceitação da nossa humanidade. Afinal de contas, nós estamos aqui, nós todos ainda cometemos equívocos, né? Então, não se julgue também tão severamente, porque normalmente o julgamento para com o outro, ele vem porque existe ainda um julgamento para conosco mesmo. Nós nos auto-julgamos, mesmo que de forma inconsciente. Isso acontece. Então, todos nós erramos,
Todos nós, de certa forma, somos frágeis em alguns momentos da nossa trajetória. Então, é importante que a gente se desprenda desses julgamentos, né? Parar dessa questão da própria, da autocrítica, né? E aí a gente vai acabar conseguindo também parar de julgar as outras pessoas, que é muito comum. É como nós falamos em outras oportunidades, a questão do espelho, muitas vezes. Nós enxergamos nas outras pessoas muitos defeitos ou situações que nós cometemos ainda, mas que ainda a gente não enxerga na gente e acaba enxergando no outro. E quando fala essa questão de você poder trabalhar, né, é importante trabalhar essa reconstrução, né, de quem nós somos, a gratidão ela entra aqui, mas não de uma forma, vamos dizer assim, passiva. É importante que a gente busque exercitar sem cessar, como diz aqui o trecho. Deixa eu só ativar aqui a canetinha, né? Foi destacado algumas partes aqui. A necessidade desse exercício para que a gente busque de forma mais consciente ainda motivos para que a gente possa agradecer. Muito mais do que quando a gente coloca na balança, provavelmente a gente está se julgando, reclamando, falando muito mais dos outros do que agradecendo. E isso acaba trazendo um pensamento da nossa vida, do nosso equilíbrio emocional. Então, aqui no final, ele pede para que a gente, de certa forma, proteja esse nosso espaço emocional. Não permitir que esse inconsciente coletivo, nós começamos a ver isso na semana passada, ou seja, as influências negativas do ambiente onde a gente vive, as notícias ruins que nós assistimos, o pessimismo das outras pessoas possam nos influenciar e também nos atingir. É muito comum você ligar a televisão, estar assistindo aquelas coisas, as tragédias, e você se revoltar com o que está acontecendo, com as injustiças que você pode estar julgando que estão acontecendo no planeta ou com outras pessoas. E isso acaba tirando, de certa forma, nossa paz, nosso equilíbrio, e até fazendo com que a gente também age da mesma forma com as pessoas que às vezes não tem nada a ver com a história. A gente acaba descontando em pessoas que estão mais próximas a gente. Então, a gente acaba criando obstáculos para que a gente possa criar e desenvolver cada vez mais essa prática, porque é uma prática da gratidão, mantendo essas nossas conexões, os nossos canais abertos com a luz, com o equilíbrio, com se sentir bem. Então, você vê, de certa forma, que a imagem ela está buscando, em meio a todo esse comprometimento desse inconsciente coletivo, né, muitas vezes você se pega se libertar das muletas, né, que a gente às vezes carrega, e das negatividades, da sombra, a gente despertar a luz que ela está dentro da gente. É aí que está. Porque muitas vezes a gente quer encontrar fora, e na verdade ela está dentro. Então, quando a gente vai para um outro trecho, ainda falando sobre o inconsciente coletivo, um dos preciosos recursos para dar direito aos outros de se comportarem conforme estão é usar a compaixão, que é uma forma gratulatória de encarar a vida. Porque o ato de a vivenciar em relação ao próximo é também maneira de beneficiar-se. Quando se exerce, portanto, a compaixão, a consciência nua e compadece-se também, auto-superando-se e vitalizando o self, que é a centelha divina que tem dentro da gente. Então, quando fala aqui sobre essa questão de desenvolver a nossa compaixão, nesse contexto que ela representa uma extensão da gratidão, né? A compaixão não somente pelos outros, mas também por si só. E isso rompe esse ciclo, né? A gente observa aqui a imagem de você estar olhando praticamente num processo de autoconhecimento, de se perceber, como diz, auto-superando-se, né? Então, quando falo que também que ela nos dá direito a que as outras pessoas se comportem como elas são, isso está dentro da questão da caridade. Fala-se sobre a indulgência. A indulgência é você entender, perceber e aceitar as pessoas como elas são, né? Reconhecendo toda a complexidade que cada um de nós temos, os processos que a gente vive,
as dores, a nossa própria história, cada um vem de uma história diferente uns dos outros, e a gente não conhece. E o que acontece? Geralmente é como se falou no slide anterior sobre a questão do julgamento. E quando a gente entende isso, a gente observa que o primeiro que se beneficia com essa atitude somos nós mesmos. O primeiro beneficiado. A gente estava até ouvindo aqui uma canção antes de começar que falava que o primeiro que se perfume é aquele que oferece as rosas. Né? Então, nós somos os primeiros a sermos os beneficiados. Então, fica a dica, né? Para que a gente possa praticar essa compaixão, começando pelos pequenos gestos, coisas pequenas mesmo, consigo mesmo, para que isso possa reverberar e chegar até as outras pessoas também. Então, não se trata, de certa forma, da gente estar procurando também resolver os problemas das outras pessoas e de crescer aquela pessoa que resolve os problemas do mundo todo. Mas só a gente entender e aceitar as imperfeições, isso já é um grande passo. E não somente as imperfeições dos outros, mas as nossas também. Então, isso abre o coração, alivia o peso desse julgamento e vai permitindo que essa energia da gratidão ela possa fluir de forma mais livre, né? Fortalecendo e desenvolvendo essa essência e também o nosso bem-estar emocional. Então, quando fala essa questão do auto-superando-se, é o que a gente costuma dizer. Remete àquela frase de você ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, nesse caso, a gente vai entendendo que deixando o outro ser como ele é, eu mudo um comportamento em mim. E isso, de certa forma, é a âncora que me prende. É isso que atrasa o meu desenvolvimento, que me prende na sombra e impede de eu ter compaixão comigo mesmo e com as outras pessoas. Isso é uma consequência, né, automática do que acontece. Então, vamos agora para um outro trecho, né, dentro desse capítulo, que fala sobre o ser maduro psicologicamente e a gratidão. Aqui, Joana traz o seguinte: à medida que os sentimentos superiores da alegria, da gratidão, apossam-se do indivíduo, curam-se os males que o afligem no longo do percurso da imaturidade psicológica, libertando-o dos conflitos que deterioram o comportamento, facultando-lhe, aprofundando a perspicácia da sabedoria, da compreensão da vida e da sua finalidade. Então, aqui, a alegria, a gratidão, elas se apresentam para a gente, vamos dizer assim, como verdadeiros medicamentos, porque elas, eu diria até de forma preventiva, porque elas impedem que você tenha os problemas. Muitas vezes o remédio está ligado à questão de remediar, você toma quando já tem o problema. E aqui é uma forma preventiva. Se você tem alegria, se você é grato, automaticamente você está prevenindo doenças. Então, elas não somente aliviam as dores, mas elas curam os males, que são decorrentes, é claro, da nossa, como ela citou aqui, da nossa imaturidade psicológica. Isso sugere para a gente essas oscilações emocionais que todos nós passamos. Quem é que consegue estar pleno sempre, equilibrado? Não ter oscilações de humor, uma hora você está triste, outra hora está alegre, outra hora está preocupado. Isso é o que? É o nosso emocional, que fica nessa gangorra, subindo, descendo, tirando o nosso equilíbrio e também a nossa paz. Então, quando a gente começa a trabalhar mais isso, é importante que a gente foque, mesmo que de forma pequena ou minimamente durante o dia da gente, nesses sentimentos que foram ditos, a alegria e a gratidão. Então, não é para que a gente espere que eles se manifestem de forma espontânea. Ah, as coisas aconteceram, alguma coisa aqui, fiquei feliz. Ah, fiquei grato, porque aconteceu alguma coisa boa. Não, é preciso que a gente manifeste. É preciso que a gente tenha a intenção de ser feliz e desenvolver a gratidão pelas coisas que acontecem na vida da gente, né? Como de forma espontânea. Então, é importante que a gente possa se permitir isso e fazer como um exercício.
todos os dias. E então a gente pode fazer como? Fica aqui uma orientação. Se todos os dias a gente conseguisse fazer uma lista, colocar, escrever mesmo, anotar 3 coisas, por menores que possam parecer, que a gente possa agradecer, né? Isso começa a fazer essa transformação dessa imaturidade num caminho para a nossa cura, né? Então, anotando pequenas coisas, como a gente às vezes acorda pela manhã, obrigado pela vida, obrigado pelo sol, seca as roupas que a gente coloca na corda para secar, coisas pequenas mesmo, pela água que eu tenho filtrada para beber, pela comida, pelo meu alimento do dia, pequenas coisas que acontecem que faz parte da nossa rotina, por que não agradecer? Isso vai criando para a gente um hábito para agradecer para outras coisas também que vão aparecendo na nossa vida, no nosso dia a dia. E aqui, Joana traz mais sobre o ser maduro psicologicamente e a gratidão. O processo de amadurecimento psicológico, ele avança com a facilidade de expressar gratidão por tudo quanto sucedeu e tudo aquilo que venha a suceder em relação ao ser humano. O ser imaturo, a ambivalência do comportamento, desejar e não fazer, pensar e desistir, é o efeito imediato dessa imaturidade, expressando o não saber agir corretamente, mesmo na área da afetividade. Então, aqui, de certa forma, não se trata da gente, vamos dizer assim, negar uma dor que a gente possa ter do passado, né? Ou, de certa forma, uma incerteza do que pode vir a acontecer no futuro, mas a gente encontrar um sentido para tudo, para todas as experiências. Entender que tudo que acontece na vida da gente tem um motivo, tem uma causa. E geralmente, ou quase sempre, ou sempre, elas são para o nosso crescimento. Elas estão querendo mostrar para a gente alguma coisa, né? Então é importante que a gente possa aceitar as coisas que acontecem, que já aconteceram com a gente, de certa forma. Aceite sua vida, buscando melhorá-la, como eu falei semana passada. Buscando, de certa forma, a gente fazer, claro, a gente faz planejamentos no futuro, mas a gente muitas vezes cria expectativas. E eu vou falar ainda um pouco mais sobre expectativas que muitas vezes a gente cria não somente com o futuro, mas com relação a outras pessoas. Isso pode trazer uma certa frustração para a gente, né? Então é importante que a gente pratique a gratidão pelas lições que nós aprendemos. Mas para a gente saber se essas lições foram aprendidas, é importante que a gente entenda que isso foi uma lição. Que o que está acontecendo comigo, vamos dizer assim, de dificuldade na minha vida, ela está querendo me ensinar alguma coisa. E se eu não tiver esse entendimento, eu não vou aprender. Né? Quando a gente está na escola para aprender, o professor está lá ensinando. Eu não estou nem aí, não quero saber dessa matéria, não gosto dela. E ela vai passar batida e eu não vou ter que repetir. Se eu quiser aprender, eu vou ter que repetir. Eu vou ter que ler de novo, vou ter que me ensinar de novo. E na vida também é a mesma coisa. Vem um acontecimento, ele está querendo te mostrar alguma coisa. Se eu não aprender, ele vai se repetir na minha vida mais uma vez. E aqui a gente vai ver muito essa questão das imagens, dessa dualidade, da questão sombra e da luz. Isso vai aparecer em quase todas as imagens que eu vou trazer daqui para frente, e muitas vezes a gente fica voltado, né, para as coisas negativas e deixando de enxergar o lado positivo das mesmas questões, vamos dizer assim. E aqui, ainda falando sobre esse ser maduro psicologicamente, é um grande obstáculo à gratidão madura, é o hábito de esperar-se resposta ao ato gentil, de aguardar-se que o outro, o beneficiário, reconheça que recebeu e ainda retribua. Eis aí uma forma oculta de narcisismo. O sentimento da gratidão sempre deve estar desacompanhado da expectativa de qualquer forma de retribuição, nem mesmo sequer de um olhar ou de um sorriso. É você fazer o bem pelo bem. E o que acontece muitas vezes é a gente esperar. A gente faz alguma coisa, inclusive até os nossos relacionamentos. A gente procura, às vezes, se relacionar com pessoas que, de repente, elas possam me trazer algum benefício no futuro. Aquela pessoa tem uma condição social melhor,
aquela pessoa tem um apartamento não sei aonde, aquela pessoa tem isso assim, de repente, lá no futuro, ele pode me ajudar, eu vou ajudar ele aqui, porque lá na frente eu posso estar, né, recebendo alguma coisa em troca. E você espera até um sorriso da outra pessoa te agradecendo. E Joana diz que isso é um ato de imaturidade psicológica. Porque eu devo fazer o bem porque não é mais do que a sua obrigação, né, galera? Como a gente costuma dizer, né? É uma obrigação da gente, realmente, a gente fazer o bem porque é bom para a gente. Se eu já fiz o bem, já foi bom para mim. No outro, não é a gratidão que o outro vem a ter que vai me fazer bem. Se eu já tive a gratidão dele, já está pago. Não preciso de mais coisas, né? Então, quando a gente age dessa forma, aguardando reconhecimento, sorriso, amor, né? E não recebemos, aí a gente se sente como? Sem esperar, mas essa são de humanos, eles ainda ficavam poucas esperando chegar, esperando retribuir aquilo que tu faz. Então, quando chegar a esse estágio de você fazer a coisa, tem um estágio com isso, Exatamente. Mas é uma proposta para que a gente trabalhe isso, né? Coisa não, senão não estaria aqui sugerindo, né? Uma coisa que a gente ainda não alcançou, na verdade. Está tendo participação aqui, foi aberto hoje, né? E a gente, de repente, vai arrumar maneiras desse esse áudio sair já na gravação, né? De repente, o microfone, para que possa estar saindo e vocês também estarem ouvindo. Mas estava se falando aqui que é um estágio difícil, né? Porque normalmente é o que acontece. A gente espera realmente alguma coisa em troca. A gente espera fazer alguma coisa e ser reconhecido por aquilo que a gente fez, né? Nas relações humanas, até no trabalho. Né? Você vai ter um esforço danado para fazer um trabalho, de repente ninguém aplaudiu. Você faz um show, termina o show, todo mundo fica olhando, ninguém bateu palmas para você, né? Então, a gente espera reconhecimento, mas isso acaba se traduzindo em situações do dia a dia de coisas que acabam sendo em todas as situações a gente quer o aplauso, a gente quer o reconhecimento. E às vezes não é o momento disso de acontecer, né? E você entender que é isso, é você realmente está fazendo o bem pelo bem. E aí você tem, pode remeter àquela história que eu estava até vendo, a síndrome do ninho vazio, né? Que é aquele fenômeno psicológico que surge quando os filhos saem de casa para viver independente, né? Independentemente, e causa nos pais uma sensação de um vazio. Você se sente como se estivesse faltando alguma coisa. Pô, a pessoa não está faltando, não me agradeceu, pessoa ingrata, né? A ingratidão das outras pessoas, poxa, não vou mais ajudar ninguém, não. Ninguém me agradece. Então, pode acontecer isso, e é ter cuidado para que isso não aconteça, né? E a gente pode se sentir desvalorizado, pode se sentir magoado. E olha só como esse negócio é difícil, né, da gente trabalhar isso. Porque é dessa forma realmente que a gente se sente. E isso remete a uma imaturidade, ainda. E quando é que a gente vai atingir essa maturidade psicológica, né? Será que está longe ainda? Então, são perguntas que cada um deve se fazer, que isso é uma questão individual. Cada um deve se autoanalisar com relação a isso. É bom você ser reconhecido, não tenho dúvida nenhuma disso. Sobre aquilo que você faz, o seu trabalho, onde você está, na sua família e tudo, né? Que as pessoas falam, mas o que você sente que você é? Aí é que está o importante. Você tem que sentir o seu valor e você se bastar com isso. Não importa o que os outros vão dizer, importa o que você sente. Mas até quando a gente, aliás, ou quando a gente vai atingir essa maturidade, né? De entender que essa gratidão que a gente espera do outro, ele se fragmenta, né? Ele se quebra, né? Eu já recebi. E a gratidão verdadeira é quando a gente sente esse sentimento de ser grato por eu ter realizado esse trabalho, por eu saber que eu fiz aquilo com os meus esforços. Eu cheguei uma vez, permita-me aqui entrar num contexto pessoal, mas na faculdade eu fiz um trabalho e que meus colegas todos copiaram,
e quando foi entregar para receber a nota, eu tirei um 8, meu colega tirou um 9, ele copiou o meu. Ele ficava... Eu falei, caramba, porque ele puxava o saco do professor, conversava com o professor, aquela coisa toda, e foi pela cara, não foi pelo trabalho, porque foram iguais. E não era apresentado, era texto, foi copiado e colado. Né? Então você fica, poxa, por que que eu não, e o cara assim e tal, vou ficar... Não, eu fiz minha parte, eu tenho certeza que eu tirei, então foi aquele 9, porque foi eu que fiz, né? Mas até você entender isso, né, você pode se sentir magoado, menosprezado, deixado de lado. Então, é importante que se trabalhe. Então, quando a gente pratica, aí volta para a questão da prática, porque não é do nada que a gente vai aprender a trabalhar isso, né? Então, dê amor. Pronto, como é que você pode se sentir grato por uma ofensa que você recebeu? No caso aqui, você não vai se sentir grato pela ofensa que você recebeu, porque se alguém está lhe ofendendo, essa pessoa está desequilibrada. E se eu não estou, eu não vou receber esse presente. E eu vou ser grato pela maneira como eu agi diante da ofensa. É o que muda tudo. Então é a forma como você lidar. Quem aqui nunca foi ofendido? Quem aqui nunca foi, né? Então é a forma como você lidar com isso. Você vai receber a ofensa? Se você receber, se você retrocar, já desceu o nível. Então aí isso muda tudo, né? Então essa prática vem de amor. Ajude as pessoas, continue ajudando, mesmo aquelas que não reconhecem. E até aquelas que te fazem mal. Mas como assim? Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus que disse. Amai os vossos inimigos. E o que é que a gente pode fazer? Não retribuindo o mal com o mal. Fazendo uma prece para aquele que vos odeia. É fácil? Uh-uh. É bem difícil. Mas o que é que a gente está sugerindo aqui? Exercitar isso. Vai chegar uma hora que a gente, de repente, vai conseguir. Porque isso liberta a gente, não é o outro. É a gente que vai passar a se sentir bem quando a gente começar a agir dessa forma. Porque quando a gente vê o outro não consegue perdoar, quem se sente mal é a gente. É a gente que carrega o peso, né? Então é cultivar, continuar fazendo, continuar trabalhando para que a gente alcance. E quando a gente estiver bem, aí é a questão da luz aqui, como a gente está vendo. Você imagina, o que é que uma luz faz? Ilumina. Ilumina as pessoas que estão próximas. E através da sua maneira de agir, da sua vibração, das suas ações, contagia as pessoas que estão próximas a você. Mas é necessário que se trabalhe isso. E agora nós vamos entrar aqui no capítulo 3, né? E aqui eu trouxe só pequenos trechos mesmo para a gente poder refletir, que são os compromissos da gratidão. Aí tem gratidão na família, gratidão na convivência social e gratidão pela vida. Quando se consegue não desenvolver o mal na sua idêntica e morfítica moeda, que está falando sobre esse negócio de retornar o mal, né? O self exulta. Entretanto, quando se consegue amar o adversário, aí, acabei de falar, recordá-lo sem ressentimento, compadecer-se da alienação a que se entrega, todo um contingente de arquétipos perturbadores segue lugar às emoções saudáveis. Muda tudo. Proporcionam a alegria de viver e de lutar, estimulando o crescimento interno e a sua contínua ascensão ideológica, porque é uma coisa que eu estou idealizando, eu pretendo alcançar isso. E nesse sentido, mais ou menos a imagem aqui, ela reflete essa questão. Quando você responde o mal com o mal, é a sombra que se manifesta. A sombra vence. Quando a gente consegue fazer de outra forma, fala sobre o quê? Compadecer-se com a alienação. A pessoa está alienada, a pessoa está doente, está com problema. E eu estou entrando naquela onda. Então, essa ideia de amar o adversário, recordá-lo sem ressentimento, não significa que a gente também concorde com o erro que o outro fez. É diferente. Porque a gente não falou lá anteriormente que a gente erra, os erros são cometidos, as pessoas podem errar e erram. E você não precisa concordar, não, está tudo certo, eu perdoo porque você acertou. Não, você errou, mas eu vou me permitir trabalhar isso em mim.
e me desvincular dessa energia negativa que me aprisiona, que me faz mal, que me deixa doente. Isso faz com que eu cresça e que eu me liberte dessas situações e que eu traga para mim emoções saudáveis. Saudáveis está falando sobre a alegria, sobre a saúde, sobre você viver bem. E isso é que é um poderoso antídoto contra as amarguras, as tristezas e esses pensamentos intrusos, né, que aparecem para todo mundo. E são pensamentos intrusos, Cláudio, pensamentos negativos. Tipo, fala, não, vai lá, se vinga, faz isso, ele não merece, não. Tal, coisa, né? Não é isso. Alimentando coisas negativas, a gente precisa estar atento a essas vozes, né? Então, se você tem sentimentos ainda, carrega mágoa, raiva, ódio, como a gente costuma dizer, em relação a alguém, aí a gente volta. Experimente um exercício mental. Em vez de alimentar esses sentimentos, tente, de certa forma, mentalmente, desenvolver algum tipo de compaixão por essa pessoa, reconhecendo que essa pessoa também sofre, que ela também pode estar alienada, muito mais do que você mesmo, e que necessita de ajuda. Então, isso é como você virar as energias, transmutar, usar o violeta, transmuta as energias, você automaticamente muda dentro de si, e muda automaticamente. Então, isso é um exercício, tá? Vem o pensamento ruim, vem o pensamento negativo, e você procura mudar. A pessoa também tem problema, a pessoa também pode, né? É a indulgência, como a gente costuma. Então, essa prática, mesmo que difícil, é um caminho para o encontro da sua paz interior. Então, aí a gente volta para aquela história que você, às vezes, fica tomando veneno esperando que o outro morra. Na verdade, quem vai morrer é você, intoxicado com esse tipo de sentimento e pensamento que só faz mal. Deixa eu ver se eu passei dois. Passei, estava aqui, né? Então, vamos lá. Compromissos com a gratidão. Há um arraigado hábito no ser humano de recordar-se dos insucessos, dos maus momentos, das contrariedades, das tristezas, das agressões sofridas em detrimento de muitas alegrias e benesses que são deixadas em segundo plano nos painéis da memória. Esse comportamento produz um ressumar do pessimismo, da queixa e do azedume da depressão. Olha, o que a senhora está trazendo aqui para a gente é um hábito que a gente tem que se lembrar de coisa ruim, de guardar as coisas negativas. A gente tem uma mania de revisitar os maus momentos e os insucessos, como ela diz aqui. Então, vamos fazer esse exercício junto aqui e pensar se não é bem assim. Às vezes a gente faz uma viagem. O que às vezes a gente guarda da viagem? Acontece alguma coisa que é negativa, por um pneu, não sei o quê, você vai passar um tempão lembrando daquela viagem, furou o pneu. Você até esquece daqueles momentos bons que tiveram. Ah, eu fiquei gripado naquela viagem. Nossa, estava tão quente aquele quarto, naquele lugar. Você não lembra, às vezes, do almoço, do peixe meio, dos mergulhos que deu no mar, desses detalhes, porque isso é normal. Mas a coisa negativa você lembra. Muitas vezes acontece isso. Um relacionamento tem 10 anos, 20 anos, aconteceu um monte de coisa boa, você fica lembrando da coisa ruim que aconteceu. Ah, mas você fez isso comigo. Tu lá lembra, não? E o tanto de coisa boa que teve? Joga tudo para debaixo do tapete? Como foi que tudo começou? Será que nesse tempo todo foi mais coisa ruim do que coisa boa? Mas não, a gente vai lembrar e ficar guardando para ficar jogando na cara do outro que foi ruim, para poder trazer problemas e mal-estar e por aí vai, né? Numa festa, se acontecer alguma coisa errada, você vai lembrar da coisa negativa. Tem festa maravilhosa, espetacular, que toda pompa, mas tu viu? Tem sempre um tu viu um negócio assim que a coisa negativa que a gente tem que olhar para isso, que não foi bom. O aniversário de um ano do meu filho, primeiro, o Calil, a gente se lembra que ele estava com febre de quase 40 graus, quando terminou, a gente foi para o hospital. Ninguém esquece disso. E os detalhes lá? Eu consigo me lembrar de muita coisa, né, que aconteceu, mas tem coisa negativa que a gente não esquece. Às vezes ela se sobrepõe até as outras. Eu não consigo me lembrar o sabor do gosto do bolo ainda, ou bom aqui. Mas é sobre isso, né? Então, muitas vezes a gente alimenta esse pessimismo
como a Joana fala, e é preciso que a gente se liberte, veja as coisas boas que aconteceram, para que isso passe a acontecer com mais frequência, inclusive. E aí vamos para a família. A família não é apenas um grupamento doméstico, mas a reunião de espíritos reencarnados com um programa de evolução espiritual adrede estabelecido. Foi feito tudo programado antes. Aqui na imagem, aqui até aparece, eu achei interessante que saiu aqui, como se fosse o livro da vida, né, da programação que tem para a gente vir na família, que não é por acaso. O ano passado está aqui, ó. Muitas vezes, alguns núcleos familiares transformam-se em praças de guerra, em contínuos combates. É nesse difícil reduto que o espírito deverá desenvolver-se, transformar os maus em bons sentimentos, exercitando a fraternidade e a gratidão. Porque isso aqui é como se fosse no passado, as tragédias que aconteceram na família. Que aqui está falando sobre reencarnação, e o grupo ele não vem por acaso, ele já está voltando, tem alguma coisa para ser acertado ali. E aí, quando você consegue trazer esse amor na família, que isso possa, isso aqui tudo encerra-se o ciclo. É por isso que nós estamos aqui. Para aprender o quê? A amar. Faz parte do programa de evolução espiritual. E ele começa, como a gente costuma dizer, na família, né? Então, esses familiares mais hostis, aqueles que a gente tem mais dificuldade, eles são, de certa forma, ironicamente, aqueles que a gente mais precisa para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Foram pessoas que eu prejudiquei também no passado e que precisam da minha indulgência, do meu entendimento, da minha paciência, do meu perdão. Mas muitas vezes a gente, não tem mais jeito não. É ovelha negra, vai-te embora. É claro que tem casos que são situações, não estou dizendo em todos os casos, tá, pessoal? Tem casos que são abusivos, tem casos que ultrapassam limites, e aí é outra situação. Aí já se torna um crime, outras situações. Mas a gente está falando de relacionamento mesmo, de maneira geral. E entender que nossa família ela é um grande laboratório para a nossa vida. Então, é um teste para a nossa resistência ao mal. É um teste para que a gente desenvolva o bom que existe em nós. Desenvolver a paciência, a tolerância, a compaixão e, sobretudo, a gratidão pela oportunidade de ter nascido nesta família que eu estou. Como dizia o velho Luiz Lula Gonzaga, se eu tivesse que nascer de novo, eu ia nascer no mesmo lugar, do mesmo pai, da minha mãe, lá, então, tudo do mesmo jeitinho. Aquela frase que ele fala sempre me remete a isso, a gratidão por isso. Então, o que é que fica de orientação aqui? Para a gente mudar a nossa perspectiva sobre conflitos familiares. Procurar olhar de outra forma. Em vez de se ver como uma vítima, veja-se como uma pessoa que está lutando num local difícil, que é necessário para que a gente possa crescer. Então, para que a gente use essas dificuldades como estímulo para a gente desenvolver o nosso self, o nosso despertar da centelha divina que tem dentro da gente. Então, sempre que aparecer alguma dificuldade, sempre que aparecer algum conflito, né, que virtude eu preciso desenvolver agora? O que é que eu tenho que aprender com isso que está acontecendo comigo? A paciência, tolerância, compreensão. Cada caso é um caso. Cada um traz para a sua realidade, para a sua vida. Então, esse exercício, de certa forma, quando a gente faz essas perguntas, a gente consegue transformar um sofrimento em progresso, né? Sobre isso. O que mais aqui? Gratidão na convivência social. Nesse sentido, merece especial atenção o corpo emocional do indivíduo, que se apresenta enfermo com decorrência da sombra. Da mesma forma como se reservam espaços para cuidados com o corpo, torna-se indispensável que se cuide de preservar a serenidade do self, com silêncios interiores que propiciam reflexão, meditação, diálogos salutares com a consciência, eu conversando comigo mesmo, numa atitude de prece sem palavras, mantendo vinculação com as fontes de vida. Então, aqui, quando a gente olha, a nossa mente,
ela está em constante, principalmente nos dias de hoje, ela vive ativada, coisas rápidas, passando, e a gente precisa desacelerar para meditar. O que está acontecendo aqui? A gente continua ouvindo essas vozes que gritam, que sufocam, que sofrem, ou a gente passa a meditar e a refletir, passa a ouvir essas vozes que trazem serenidade, alegria, paz, porque elas estão dentro da gente. Mais uma vez, a gente espera que isso venha de fora, mas é uma busca interior. Tem dias em que a gente está desse jeito aqui. E a gente vai se permitir ficar assim até quando? Porque basta uma. Claro que às vezes é difícil, está mergulhado na sombra. Pensamentos negativos, aquela coisa acontecendo, prece, para, respira, medita, traz, muda o foco, né? Porque é uma enfermidade do nosso corpo emocional. E aqui precisa da prática. Então, a gente precisa criar uma rotina, eu diria que diária, para que a gente possa fazer esses silêncios interiores, esses diálogos salutares com a própria consciência. Parar um pouco, não importa, tem um monte de coisa para fazer, todo mundo sempre tem, está cheio de tarefas e a gente morre e vai ficar tudo aí. Todo mundo está sempre atarefado, as coisas de trabalho, coisa de casa, não para de ter, todo tempo se repetindo. A gente precisa trabalhar para o nosso ganho material. E o espírito da gente, como é que a gente consegue fazer isso tudo de forma desequilibrada? Com o emocional todo ruim, doente. Então, se você estiver bem, você consegue fazer as outras coisas melhores, né? Então, buscar essa quietude de pensamento, sem nenhum tipo de julgamentos, né? Buscando essa autorreflexão. O que mais aqui? A vida, aqui já é a gratidão pela vida. A vida é um maravilhoso milagre do universo. Já é agradecer por isso. Íncita em todas as expressões imagináveis. É lei de amor funcionando no seu mais profundo significado. A busca da plenitude revela-se como a máxima aspiração que deve ser tornada realidade. Nada obstante, a fim de consegui-la, fazem-se indispensáveis os instrumentos da vontade consciente, das necessidades prementes, superando as injunções da sombra que segue ao lado da claridade mental, a sombra e a luz. Então, a plenitude, essa que todo mundo busca, que eu acredito que seja isso, ela não é simplesmente um luxo, mas uma conquista de uma coisa que a gente deva estar buscando, aspirando, né? O destino de todos nós. Então, essa plenitude, eu diria, ela não vem sem esforço. Precisa do esforço que a gente possa desenvolver nessa busca, em superar essa parte da sombra, né, dos medos que a gente carrega, os traumas negativos, padrões que a gente carrega. Então, são muitas situações que impedem que a gente possa avançar. Então, para que a gente possa reacender essa chama da vida, a gente começa por pequenos atos. Eu vou repetir o que eu falei anteriormente. Então, a gente procura ativar essas bênçãos de forma mais simples possível. O sabor de uma fruta, você saborear, prestar atenção naquilo que você está fazendo ali naquele momento. O som da chuva, né? Às vezes cai sobre o telhado, nossa, que bacana, o barulho da cachoeira, das ondas, o calor mesmo do sol na pele da gente, às vezes a gente reclama, né? Observar as pequenas coisas que acontecem, né? Os bichinhos que a gente tem, a forma como ele interage com a gente, ser grato por isso também, quem tem seus pets. E as pessoas que estão com a gente, a gente tem muita coisa para agradecer, é muita coisa mesmo. Só que a gente não observa, não para olhar. Então, essa força está dentro da gente para poder, de certa forma, sufocar essa sombra, trabalhando mais essa questão, nosso desenvolvimento e crescimento. E ainda na gratidão pela vida, vivendo-se num caldo de cultura de violência, sexo desajustado, drogadição, transtornos psicológicos de alta agressividade, as incertezas a respeito de tudo se fazem naturais, constituindo a trilha que deverá ser vencida para a integração no conjunto daqueles que adquiriram a plenitude. Assim sendo, a gratidão pela vida em todas as formas como se apresenta em cada indivíduo
é o sublime desiderato a alcançar pleno e feliz por viver. Então, olha o mundo que a gente está vivendo, foi o que eu falei agora há pouco. O mundo, se a gente olhar de certa forma, a gente vai olhar ele como se estivesse um caos. Parece que não tem ninguém no leme do planeta, está tudo desgovernado. Só que, na verdade, não está. Faz parte do processo de transição que nós estamos vivendo. Então, todos esses problemas que a gente vê aí, as violências, os vícios, os transtornos psicológicos, é natural você sentir incerteza diante de tudo isso. Como é que isso está acontecendo? E eu, como é que vai ser essa situação? Não é? E, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar e ser grato por tudo isso que está acontecendo. Né? É meio contraditório a gente olhar. Isso depende da forma como a gente olha, a forma como a gente observa o que acontece com a gente, né? Os desafios que acontecem. Né? A aceitação junto da gratidão. Então, é importante que a gente olhe ao nosso redor. Né? Como aqui, ó, aqui, tudo caos, sombrio, e a pessoa está diante de todas as situações, olhando e sendo grato pela vida, por tudo que lhe acontece. Né? Então, mesmo em situações improváveis, seja grato pela sua própria existência, pela capacidade que nós temos de sentir, de aprender e de superar, por que não dizer? Todos nós estamos aqui sempre superando dificuldades. Não tem ninguém aqui que não passe por dificuldades, por sofrimentos, por dores. E como dizia o Chico, tudo passa. Principalmente quando a gente aprende, como eu falei, né? Então, sejamos felizes por essa vivência, independentemente das circunstâncias externas. Porque o mundo, ele está aqui. Esse mundo parece que não existe, é uma utopia, tu está inventando ela. Mas se ela me faz me sentir bem, saudável e feliz, eu vou viver nesse mundo, tá? Desculpa. Se você quiser continuar vivendo na dor, no sofrimento, na angústia, na incerteza, é uma escolha. Eu escolho viver bem, estar bem comigo mesmo. E para a gente poder finalizar nossa fala, esse último trecho ainda sobre a gratidão pela vida. Quando alguém percebe que necessita conscientizar a sombra em gratidão à vida, logo se esboroam os planos perversos da manutenção da ignorância de si mesmo. Nesse cometimento, muitas vezes, equivoca-se o pretendente à vitória, experimentando momentaneamente a predominância do oposto, ao tempo em que, conseguida a primeira etapa, as demais se tornam mais fáceis e edificantes, pelo imenso prazer que experimenta em cada conquista. Isso vai se tornando um hábito. Então, não é negar a sombra, mas a gente reconhecê-la e ser grato pela oportunidade de transformá-la mais uma vez. Então, a superação não é, de forma constante, assim, eu vou estar sempre superando, superando, superando. Eu estou sempre superando, mas existem ali, em alguns momentos, as quedas, os equívocos, que fazem parte do processo, fazem parte da sombra que ainda existe em nós, mas que a gente não permita que elas predominem, né? Que a gente automaticamente volte para o caminho. Então, essas conquistas em cima dessa sombra, elas merecem ser comemoradas também. Então, o que fica para a gente refletir aqui é que a gente não desanime com os tropeços. Não desanimar, para que a gente não possa desanimar com as quedas que a gente possa ter, porque elas fazem parte do nosso processo. Elas fazem parte. Então, celebre cada pequena vitória, cada momento em que você escolhe ser luz ao invés de sombra. Eu vou encerrar com essa frase hoje, tá? Vamos celebrar cada momento em que a gente escolhe ser luz ao invés de sombra.